Graças e paz, amados. Vamos aproveitar esse tempo da nossa escola, nossa classe. E diz lá em Provérbios 22, 28, diz assim: não removas os limites antigos estabelecidos por vossos pais. Amém? É Bíblia, né? Nossos pais na fé, aqui, ou pelo menos os pais desse ministério, nesses últimos 40 anos, nós aprendemos, eu aprendi assim, a gente está compartilhando, memorizando alguns versículos, alguns salmos, alguns combates que nós já temos, e é algo até estranho a gente deixar perder isso, porque a igreja é conhecida, o Ministério Parque América é conhecida pelo seu zelo com a palavra. E se a gente, eu mesmo, né, ou nas nossas congregações, se a gente fica desapercebido, vai passando e a gente deixa esse bom costume. E vai passando. E não precisa muito. Nós aprendemos aqui com o pastor Dirceu, várias vezes, com o nosso apóstolo, ele ensinando, antes da ministração, alguns salmos, versículos, e vai, aí embala, e o motor pega embalo e tal, depois parece que vai perdendo o embalo, acaba a gasolina, vai, ou arreia a bateria, e vai perdendo a força, e nós vamos deixando de lado. E esses salmos, versículos, esses combates, para nós, é muito importante, porque você vai precisar. Eu já precisei, em horas difíceis, que não tinha Bíblia, não tinha irmão, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Era eu e Deus. E muitas vezes você pode estar cercado de gente, mas em um momento de depressão, você pode estar rodeado de gente e se sentir sozinho. E se você não estiver firmado, ou pelo menos com alguns alicerces na palavra de Deus, fica difícil de você continuar seguindo firme, corajoso, triunfante, alegre no Senhor, independente das situações. Então, para não perder esse bom costume, gostaria de lembrar com os irmãos 2 Coríntios 10, 4, é isso? Bem conhecido, né? Muita gente já lembra, né? Olha aí, muita gente lembra. Todos juntos, segundo Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Mais uma vez, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Os 5 também vamos lembrar? Segunda. Vamos lembrar também os 5. 2 Coríntios 10, 5. Vamos falar os dois juntos, é melhor, né? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Que é isso, pastor? Fortalezas. Fortalezas, uma construção fortificada de guerra. E fortaleza só se constrói da única maneira como se constrói qualquer coisa. Primeiro com um alicerce, prepara o terreno e vai se construindo tijolo a tijolo. O diabo, ele faz as fortalezas na mente da pessoa. Faz tempo que a gente não fala sobre libertação, não é esse o assunto desta manhã,
Mas na libertação nós aprendemos que Satanás trabalha com mensagens subliminares, que Satanás trabalha no subconsciente e trabalha falando no ouvido de dentro. O que é isso? No ouvido da alma, não no ouvido aqui, carne, no ouvido que tem os ossinhos aí para você escutar e chegar o som no seu cérebro. Não, tem outro ouvido, que é um ouvido espiritual. E Satanás trabalha muito bem nesse ouvido. E ele lança pensamentos, lança ideias, lança invenções. Vocês acham que esse circo que está no Brasil, o nosso parlamento, uma vergonha, vocês acham que, porque político é tudo sem vergonha? Não, gente, tem fortalezas lá dentro. Tem principados lá dentro, trabalhando na cabeça desses homens. É só você parar para pensar, não tem como um homem gastar tanto dinheiro, ele só tem 70, 80 anos de vida. Tem homens lá que têm dinheiro, que se eles viverem 500 anos, não gastam. Então não é só o dinheiro, tem uma fortaleza, isso lá, mas cada um de nós, Satanás tenta colocar uma fortaleza, e essa fortaleza se constrói com um perdãozinho que não libera, uma palavra agressiva que recebe, uma palavra mal falada que você fala, uma atitude, uma mágoa, aí vai o tijolinho, e o tijolinho, um tijolinho de cada vez, e todo dia Satanás vem com seus demônios, colocando tijolo a tijolo, até se fazer uma fortaleza. E para destruir uma fortaleza, nós que trabalhamos aqui também nesse ministério com visitas, nós sabemos que não é uma simples oração com imposição de mãos que vai destruir uma fortaleza. Algumas vezes destrói, mas na maioria das ocasiões, nós chegamos a trabalhar com as vidas 6 meses, 1 ano, pastor trabalha com isso a vida inteira, ele com a irmã Ruth, a vida inteira trabalhando. Tem vezes que a pessoa fica endemoniada várias vezes. Você pensa que já está resolvido, ainda tem um resquício, ainda tem uma coisinha, e manifesta de novo, e assim vai de novo. E o crente pode ficar endemoniado, pastor, mas não é crente? Não deveria, né? Não deveria. Mas infelizmente acontece. Por falta de vigilância, falta de ter uma comunhão com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. Essa palavra, ela é profética, essa palavra permanece para sempre nos céus, e nós estamos chegando, amados irmãos, em dias de rejeição por essa palavra, em dia que os homens não querem essa palavra, eles querem algo para a alma, algo que lhes conforte o coração e que eu vá melhor para minha casa. É lógico que nós viemos aqui nesta manhã esperando receber algo do Senhor, uma nova porção do Senhor, uma alimentação do Senhor, para que nós possamos caminhar ainda mais triunfantes. Mas o Senhor sempre, sempre quer trabalhar através do seu Espírito, no teu entendimento, não na tua alma. Porque a alma logo esquece, logo se conforta. Mas o entendimento, o Espírito Santo vem e trabalha no teu entendimento. E essas fortalezas aqui, elas são feitas no entendimento. Tem pessoas que demoram para entender. Por que se repete? Tem irmãos que falam, pastor, vocês ficam repetindo as mesmas coisas. Pastor, vamos mais à frente, vamos para coisa nova. Irmão, você que entendeu que é coisa nova, mas tem irmãozinho lá que ele não entendeu ainda o princípio do João 3,16. Quando fala João 3,14, assim, vamos lembrar? Abre a tua Bíblia, que vamos lembrar, depois a gente comenta. João 3,14. Nós estamos falando de memorização, e vamos memorizar e falar do que também, né? Não adianta só memorizar também, porque nem o papagaio, né? Senão o papagaio também, se ensina ele a falar, ele fala também. Mas tem, amados irmãos, João 3,14. Jesus está falando assim para Nicodemos. Assim, vamos lá todos juntos? João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Poxa, para muita gente fala, que serpente que é essa?
Talvez você sabe, você está, pastor, vamos mais. Mas, gente, tem gente que não chegou ainda. Tem gente que está lá atrás ainda, e a gente tem que esperar. Ele fala, que serpente é essa? Da onde? Que linguagem é essa? Jesus está dizendo, olha, lembra, eu quando estou ministrando, se a pessoa não leu Bíblia, pelo menos tem as mídias, né? Ou meio de comunicação, pelo menos uma novela, um filme dos 10 Mandamentos ela viu, ou um filme de Moisés, alguma vez na vida viu, né? Fala, lembra, pelo menos do filme, nem que você não leu na Bíblia, mas pelo menos lembra que quando eles foram picados por serpentes, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal, de bronze, de metal. Deus mandou fazer uma serpente e levantar uma haste e disse, todo aquele que olhar para a serpente será curado da mordida ou do veneno da serpente. Mesmo que eles tivessem naquele tempo soro para aplicar em todos eles, não daria conta de salvar todo mundo, era muita gente. Então Deus faz um antídoto na serpente e todo aquele que olhasse para a serpente era curado. Depois, lá na frente, aí já é outra história, não. Eles transformam aquilo num Deus. Mas aí já é outra história. Mas Jesus faz aqui um paralelo, uma simbologia com essa serpente, e ele diz, da mesma maneira que aquela serpente que Moisés levantou no deserto foi a cura para a picada daquelas serpentes ardentes lá do deserto, assim serei eu. Ele diz, assim também importa que o Filho do Homem, é Ele mesmo. Ele está falando dele para Nicodemos. Ele está dizendo, olha, da mesma maneira como a serpente foi levantada no deserto, assim também o Filho do Homem vai ser levantado. E o versículo 15 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas como que dá? Que simbologia tem essa? Lógico que dá. Satanás, quando se manifesta, a primeira forma corpórea que ele adquire aqui na terra, o que ele incorpora é o quê? Uma serpente. E muita gente picada pela serpente. Muita gente. Então, esse versículo é bem claro. E se a gente não traz a memória ou não lembra esses versículos, fica complicado. Amém? Então, João 3,14 nós lembramos. João 3,16 todo mundo lembra bem, né? Mas tem gente que não conhece. Vamos falar? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece simples, mas não é. Parece simples. Deus teve um amor tão grande que João escrevendo aqui, ele não achou palavra no grego, no hebraico, no antigo aramaico, ele não achou palavra para descrever o amor de Deus. E ele coloca a palavra tal. De tal maneira, uma maneira que não tem como imaginar. O pastor Francisco está dizendo, não tem como mensurar, não tem como medir isso, não tem como imaginar isso fisicamente. Que amor é esse? Não é tão simples assim. Amém? E mais um versículo para a gente finalizar essa parte. Gostaria de lembrar com vocês também, Romanos 1:4. Aí a gente chama de versículos de combate, né? Falamos 2 Coríntios 10:4 e agora 10:4 e 5 e agora Romanos 1:4. Romanos 1:4, todos, vamos dar tempo para os irmãos encontrarem. É uma das, nós ainda estamos com o gosto da festa na boca, né? Da nossa festa de 40 anos. Então, é uma das marcas desses 40 anos. E não era moleza que nem vocês estão aqui, não. No meu tempo era assim. Um versículo. Se vira um versículo. E você tinha que arrumar um versículo. Tinha gente que abria a Bíblia rapidamente. Aí, da próxima vez, o Pedro está rindo, porque lembra, né, Pedro? Não é, Honorino? Então, hoje vocês estão na moleza, porque a gente fala todo mundo junto, né? Todos juntos, memorizam juntos. Mas naquele tempo, não. Era banco a banco.
pessoa por pessoa, para que essa palavra seja inculcada. E foi inculcada. Me livrou, me ajudou. Eu sou testemunho vivo disso. Essa palavra me fez triunfar. Muitos de nós aqui, por insistência. Vamos lá então, Romanos 1:4. Vamos todos juntos? Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma vez, Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse versículo também é tremendo, é um versículo de combate. Ele fala exatamente do Cristo, que foi declarado em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. A marca do cristianismo é a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A marca da ressurreição, a marca do Evangelho, a marca do cristão é a ressurreição de Cristo. E quando nós falamos desse versículo, é lógico que os demônios odeiam, porque na ressurreição foi consumado a derrota. Na cruz foi feito o ato, o pagamento, e na ressurreição ele consuma toda a derrota, leva cativo o cativeiro, toma as chaves da morte e do inferno, é elevado às alturas, assentado à destra da majestade nas alturas. Aleluia, aleluia. Ele, o Deus Todo-Poderoso, que está aqui em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Também vamos lembrar algumas marcas desse ministério, nesses 40 anos. Uma das marcas, e eu vivi muito isso, nós vamos falar um pouquinho, tirando algumas dúvidas, vamos relembrar algumas coisas juntos. Quem sabe fica sabendo de novo, ou volta a saber, ou dá mais valor ao que você já sabe. Quem não sabe fica sabendo, e quem tem dúvida, tira dúvida. Estamos numa escola para isso, né? Vamos aprender juntos com a palavra de Deus. Amém? Então, uma das marcas desse ministério são as ofertas, dízimos e ofertas. Ficou uma marca no Ministério Parque América. É um assunto que eu quero tratar com vocês nessa manhã, sobre dízimos e ofertas. A gente vai deixar passar, mas pelo menos uma vez no ano o pastor tem falado, algum amado irmão tem falado, eu estou falando agora nesta manhã, e também não impede que outro irmão que vai ministrar também fale o mesmo assunto, conforme o Senhor for tocando no nosso coração. Mas senti necessidade da parte de Deus, senti no meu coração, de tornar a tratar com os irmãos esse assunto tão importante. E uma das marcas aqui desse ministério não é o dízimo, porque o dízimo, todas as igrejas fazem isso comum, como nós fazemos. Não tem nenhum problema. Com exceção de algumas seitas que são contra o dízimo, mas a grande maioria fazem igual a gente. Mas tem uma marca nesse ministério muito peculiar, muito particular, aliás, que é na oferta. Lembra aqui comigo, ou junto comigo, quando você traz um visitante aqui, um amigo, um irmão de outro ministério, um parente, e ele assiste o culto aqui conosco, e também os nossos visitantes que estão aqui conosco também fiquem à vontade. Mas quando esse visitante, esse teu amigo, esse teu parente, ele vai para casa, ou ele sai naquela porta, ou conversa com você, qual a primeira pergunta que ele lhe faz a respeito do culto aqui? Qual? Os irmãos estão falando aí. Alguém mais? Alguém está dizendo, não tem momento da oferta? Não é a principal pergunta? Não vai passar a salva? Tem gente que nem sabe o que é salva aqui, porque não tem costume, né? Aquele coador lá que a gente vai... Isso, o irmão está lembrando lá. Exatamente. Parece um coador de café, né? Só que...
E tem gente que põe a mão lá dentro lá e só põe a mão, mas não tem nada, viu? Eu conheço tudo isso aí. É assim mesmo. Mas a principal pergunta é essa. E uma das marcas desse ministério é isso. O pastor, quando Deus o levantou, uma das coisas que ficou gravado com ele, e Deus deu como visão para ele, foi o seguinte: se a obra é de Deus, o maior interessado em sustentá-la é Ele mesmo. Então, se a obra é de Deus, Ele sustenta. Não precisa ficar fazendo apelo, ou pegar, ou forçar texto, nós vamos ver alguma coisa hoje, ou forçar versículo, para isso. Não é necessário. Mas foi uma marca. Então a gente vai falar um pouquinho sobre dízimo, está tudo bem, né? Sobre dízimo a gente conhece bem. Alguns de vocês que têm alguma dúvida, Malaquias 3, abre comigo lá, vamos do 8 em diante, do 6 em diante melhor, abre comigo, só para a gente relembrar. Malaquias 6, 3, desculpa, hoje está difícil, hein? 3, 6, Malaquias 3, 6, nós vamos até ao 10 lá, né? Que é o que está no envelope aí. Ele começa dizendo o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11 também. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. É bem conhecido. O profeta aqui, Malaquias, ele pega já a decadência de Israel, são os últimos 400 anos antes de Cristo, e ele pega já o que sobrou de toda a rebeldia e rebelião que esse povo fez. Israel é conhecido pelo Deus da Bíblia, o Deus que tirou com o braço forte da servidão no Egito, mas também Israel é conhecido na história pela sua rebeldia ou rebelião. Sempre em rebeldia. Desde a lei, entra nos juízes, rebeldia, rebelião, Deus traz um povo, eles sofrem na mão daquele povo, aí eles clamam a Deus, Deus livra todos os juízes, e Deus livra. Depois entra nos profetas, a mesma coisa, são rebeldes, adoram deuses, inventam outros deuses, né? Nós até falamos aqui de um peculiar deles, que foi o bezerro de ouro lá, e a serpente que eles fizeram novos deuses, e também começam a adorar os deuses daquelas nações, e Deus traz juízo sobre eles, leva aquele povo cativo, entrega na mão dos inimigos deles, eles são apertados, sofrem, são presos, perdem guerra, perdem plantações,
seus filhos morrem, suas mulheres são violentadas, são feitos escravos, e enfim, eles voltam a Deus, Deus se compadece dele. Por último, lá na frente, eles vêm lá nos últimos profetas, estou só dando um panorama aqui rapidamente, nos últimos profetas, eles são levados para o exílio da Babilônia por 70 anos, e ali sofrem, e Deus cumpre a palavra, e Deus diz que, para vocês terem uma ideia, como é Deus que manda o inimigo. A gente sempre fala do inimigo, né? Parece que o inimigo vem até a gente, né? Mas na realidade não é isso. O que nós aprendemos com essa história de Israel é que Deus mandava o inimigo, ou Deus liberava o inimigo. E nesses últimos 70 anos eles sofrem muito, muito. E com esse sofrimento, pensando nós aqui, poxa vida, depois de 70 anos de sofrimento, esse povo vai se consertar, pois eles reconstroem a cidade, Neemias, o ministério de Neemias, Esdras, e enfim, reconstrói a cidade, e, bom, esse povo agora vai para frente. Não, quando chega no ministério de Malaquias, eles estão trazendo a ovelha manca, a ovelha dilacerada, quando um urso, um leão, ou um lobo pegava a ovelha, matava a ovelha, vai ficar perdido mesmo, vamos levar para o Senhor, qualquer coisa serve. A ovelha manca, a ovelha cega, e assim era nos tempos de Malaquias. Que tempo difícil, os tempos de Malaquias. E Malaquias profetiza para eles, dizendo: olha, a promessa de Deus para vocês é o seguinte: Ele é o mesmo Deus e não muda, e por isso que vocês não são consumidos. Ele diz: porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, ou Israel, não sois consumidos. É por causa dele, porque por vocês já se desviaram há muito tempo. É porque ele não muda, mas vocês já mudaram muito. E Malaquias começa a chamar a atenção desse povo. E começa a chamar a atenção dizendo: vocês se desviaram exatamente como os vossos pais fizeram, e vocês não guardaram os meus estatutos. E eles começam a debater, porque Deus chama eles para tornar a Deus. Deus diz através do profeta: tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós. Voltem para mim. Lembra onde vocês erraram, e eu tornarei para vós. E eles ainda bateram boca, debateram, e disseram: em que havemos de tornar? Está tudo bem, pastor. O pastor está aqui. Vocês têm que tornar a Deus, vocês têm gente, vocês têm que analisar melhor a vossa vida em relação ao pecado, em relação à prática do pecado. Você não quer ouvir sobre a doutrina da impecabilidade? Você não quer ouvir? Então não venha quarta-feira aqui, você não vai ouvir. Né? Quarta-feira está servindo de um culto aqui. O senhor é profeta, o senhor sabe disso. Está servindo de um culto como um termômetro. Essa doutrina é um termômetro para nós, para a gente medir o compromisso, a intensidade da nossa fé. A minha parte eu vou pegar até o último. Não sei vocês, mas a minha parte eu vou pegar até o último. Vem gente de longe querendo pegar. Pastor, você está dizendo que quer mais, eu também quero mais. Mas nós ouvimos aqui o profeta falando com aquele povo, e aquele povo rebelde dizendo: em que havemos de tornar? Está tudo bem, imagina. É para Deus mesmo. Faz lembrar a história que todo pastor conta, né, quando está ministrando sobre oferta. Eu vou contar também, né? Todo pastor conta, disse que a mãe chamou o menino, ele ia para a igreja: você vai para a escola dominical, não vai? Vou, mamãe, vou. Então, essa daqui é a oferta para você dar lá na escola dominical. Essa moeda aqui é a oferta, e essa outra moeda aqui é para o sorvete. Tá bom? E deu 2 moedas para ele. E ele andando em direção à igreja, ele tropeçou, e as moedas caíram, e uma delas caiu no bueiro. Aí ele falou: poxa vida, lá foi a moeda de Deus.
Né? Quem é que ensinou para a criança? Está no coração. Então, na crise que nós estamos, para você que não acredita em Cristo, então passa a crise. Quem acredita em Cristo, fica em Cristo, não na crise. Nós estamos em Cristo, não em crise. Em Cristo, não em crise. Em Cristo. Amém? Ele é a resposta. Mas a primeira moeda que vai embora é a de Deus. Na hora que a gente tropeça aí, a primeira moeda que vai embora é a de Deus, né? Na hora do aperto, a primeira coisa que a gente corta é o dízimo. Quando você devolve a 10ª parte, nós vamos voltar lá depois para lembrar as dúvidas do dízimo, né? Ah, pastor, algumas seitas falam que o dízimo só está na lei. Não, o dízimo não está só na lei, o dízimo é antes da lei, nós vamos lá já já. O dízimo não está no Novo Testamento. Quem falou que não? Há uma referência, Mateus 23, 23, há uma referência no Novo Testamento. Abre lá para você conferir. Porque alguém pode já ter dito para você, ah, o teu pastor lá está falando, mas isso daí só está no Antigo Testamento. Isso não tem no Novo. Isso só está no Antigo. Né? Vamos lá então, Mateus 23, 23. Ele diz exatamente assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais da hortelã, e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Então Jesus aqui ele chancela no Novo Testamento, dizendo, deveis fazer estas coisas. Continuar trazendo o dízimo. Naquele tempo era o seguinte, era da colheita, da plantação dos animais. A palavra dízimo não é dinheiro, não significa dinheiro. Dízimo só é dinheiro no coração do avarento. Dízimo não é dinheiro, dízimo é porcentagem. Por isso que talvez para você seja duro. Então, naquele tempo, ele plantava uma plantação de abóboras. E aquela plantação de abóboras produzia 100 abóboras. Qual é o dízimo de 100 abóboras? Então ele pegava 10 abóboras daquelas grandes, colocava na carroça, levava, chegava lá no templo, sacerdote, eu vim trazer o dízimo das minhas abóboras. E o sacerdote, mas onde que eu vou colocar essas abóboras? Fala, o problema é seu, eu estou trazendo, você se vira. Ele produzia lá vacas, e as vacas produziam lá os seus bezerros. Então, ele tinha lá 100 vacas, as 100 vacas davam bezerros. Então tinha 100 bezerros. Qual é o dízimo de 100 bezerros? Então ele amarrava uma cordinha naquela fila lá, uma cordinha no outro bezerro, tal, 10 bezerros, ia lá puxando no sacerdote, está aqui o dízimo. O sacerdote, onde que eu vou colocar? Entrando aqui na porta, imagina, para pôr na mão dele. Hoje, né? Vamos falar hoje. Então entra lá o cara com as abóboras, e aqui, e entra o cara, e o Marcelo já fica coçando a cabeça, onde que eu vou colocar isso? Né? E daqui a pouco entra outro com 10 bezerros. É o dízimo? Aí ele diz, onde que eu vou colocar isso? A pessoa diz, eu não sei onde você vai colocar, eu estou trazendo meu dízimo. Como que é mais fácil fazer então? Vende o bezerro e trazia o dinheiro. Mas se quiser trazer também não tem problema. Você tem uma empresa de carros, você produziu 100 carros, traz o dízimo dos 100 carros, não tem problema. Você é vendedor de carros, você tem uma loja de carros, tem problema também. Dízimo não é dinheiro, é porcentagem. Mas eles diziam, em que nós estamos te agredindo, em que nós estamos errando? E o erro era grave, o erro era muito grave naquele tempo. Eles traziam de tudo que não prestava. O manco, o coxo, o aleijado,
com verruga, o sarnento, o que não prestava das ovelhas e do gado é o que eles traziam. E o Senhor está chamando eles, dizendo: tornem para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eles dizem: em que havemos de tornar? Cara de pau. Em que havemos de tornar? O que eu tenho que consertar? Ele fala exatamente, se você voltar no contexto, que eu estou dizendo, o nosso tempo é curto, mas se você volta no texto todo, 1:12, ele diz assim, começa, já no capítulo 1 inteiro ele começa, mas no 12, ele diz assim: vós, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. E dizeis, eis que canseira, e lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, e assim fazeis a vossa oferta. Aqui já falou da oferta, né? Nós vamos entrar nesse assunto da oferta. O dízimo é só uma pinceladinha, estamos só falando um pouquinho do dízimo. Mas como a marca que é oferta, nós vamos falar bastante sobre oferta. Que oferta não é essa coisa que você está fazendo, viu, irmão? Eu fiz oferta errada durante muito tempo. Oferta não é aquilo que eu pensava. Eu não dava oferta na igreja. Eu dava esmola, porque eu venho da cultura católica, e na cultura católica põe a imagem lá, o santo, e embaixo do pé do santo põe um prato, ou põe uma tigela, põe alguma coisa para dar esmola para o santo. E nós fomos criados na cultura católica, colocando esmola para o santo. E quando chega na igreja evangélica, parece que ainda fica incutido, fica o resquício, fica o ranço da igreja católica ainda. E vem trazer esmola. E muitas vezes, quando você oferta, em vez de você agradar a Deus, você ofende. Porque faz isso. O meu carro está fundindo o motor, vou doar para a igreja. Né? Não vou, pastor, não dá. O outro eu estou pagando e o vermelhinho não tem coragem de dar para ninguém. Mas está fundindo o motor, então eu vou dar para a igreja. Por que você não dá o que você tirou 0 quilômetro? A minha geladeira está rateando, o motor está ficando ruim, troquei de geladeira. Vou levar para a igreja. E lá vai eu, o pastor Rui, Marcelo e outros buscar a geladeira. Aquele peso, aquela coisa, a gente suja a mão de graxa e tal. E quando a gente chega, traz para a igreja, liga a bendita geladeira, a geladeira não funciona. Pastor, aí nós, lógico, né? Vamos no caixa forte. Pastor, a geladeira não funciona o motor. Aí manda arrumar o motor, para dar, porque como é que vai dar para o irmão? Manda pôr gás, tal. Como é que vai dar para o irmão? Tem que arrumar. Mas por que quando você vai dar a geladeira, você não manda arrumar primeiro? Então, veja bem, o que eles faziam é o que nós estamos fazendo hoje. E quando lá, voltando do 1 que você está falando aí? O texto é muito longo. No verso 8 do capítulo 1 de Malaquias, ele diz assim: porque quando trazeis o animal cego para o sacrificares, fazei mal. Vou ler de novo. Porque quando trazeis o animal cego para o sacrificares, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está te dando uma ideia, que legal. Deus está falando o seguinte: essas coisas que você traz para mim, vai lá e leva para o seu patrão, leva para o prefeito, leva lá para o governador um presente para ele. Pois não? 14 também, do 1, né? E, pois maldito seja o enganador que, tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil.
Aí, tem tanta maldição aí. Gente, a coisa é mais séria que a gente pensa. E depois, você, lendo Malaquias na tua casa, com mais cuidado, você vai achar muita coisa. Muita desonra. O que eu estou querendo entender com os irmãos aqui é que um povo que ficou 70 anos cativo, sofreu, apanhou, e Deus dá uma nova chance para eles. Reconstrói a sua cidade. E em pouco tempo esse povo está fazendo pior ainda. Está fazendo pior. E eles começam a questionar onde nós estávamos lendo. Em que temos que tornar? Aí Deus está dizendo, através do profeta, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Terrível. Deixa aí um pouquinho, vai comigo lá no Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Quero pegar alguns textos que algumas denominações usam aí para forçar texto, né? Então a gente não vai forçar, a gente vai só ver o que está escrito mesmo. E é o contexto de hoje. Nós estamos vendo no passado, estamos trazendo para o tempo aqui de Paulo e trazendo para o nosso tempo hoje. Segunda aos Coríntios 9, 10, diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. O apóstolo está dizendo o seguinte, que é Ele que dá semente ao que semeia. Quando você devolve o teu dízimo, 10%, você fica com quanto? Fica com quanto? Fica com quanto? Irmão, você não fica com nada, você gasta tudo, você paga a conta, você não fica com nada. Só fica os 10% guardado na mão de Deus, é o que está guardado. Os 90% você gasta. Então dízimo não é 90%, dízimo é 100%. Porque você entrega todo na mão do Senhor e Deus confia 90% na tua mão para você administrar. Como o Senhor já sabe o que é que vai dar, fica 10 guardado na mão dele. Esses 10 está guardado, é a tua poupança. Esses 10 aí está guardado. Mas o resto... Mas quando ele está dizendo aqui que ele dá semente, para quem? Ao que semeia. Não tem sentido você dar semente para uma pessoa que não preparou um campo. Eu tive no interior muito tempo. Então se prepara o campo, se trata a terra. Depois que a terra está pronta, se espera a lua, olha a previsão do tempo e se planta. Para que uma pessoa que não tem campo, não tem aonde semear, ou não vai semear, para que ela quer semente? Então o texto é muito claro, é aquele que dá semente para quem? É o que semeia. Irmão, que dificuldade de semear. Eu vou falando aqui, vou dando alguns testemunhos. Eu aprendi na prática, não foi em livros e nem em apostilas, eu aprendi vendo na prática, semear. Vendo eles, pastor Disseu, pastor Rui, pastor José Pereira, pastor Antônio, todos eles, os outros demais pastores, semeando. Nesse ministério eu vi muito isso, então eu aprendi na prática. E quando você semeia, é um princípio. Não tem como semear sem colher. Algum fruto vai dar. Algum fruto vai dar.
Então ele dá semente ao que semeia. É muito claro. Ele dá um saco de semente. E quando se acaba aquele saco de semente, você fala, Senhor, acabou a semente. Aí o Senhor vai perguntar, você está semeando? Estou. Então toma mais semente. Aí o Senhor diz, o que você fez com a semente? O Senhor pergunta para mim, o que você fez com a semente? Comi. E agora? E agora? E quem não semeia, não. Então, irmão, fica difícil você ficar invocando. Eu invoco o Deus da prosperidade, Jeová Jireh. Essa invocação não tem como. E Deus vai me fazer prosperar. Cadê o princípio? Então ele dá semente ao que semeia. E fica tranquilo que ele dá o pão para comer. É muito claro. Ele sabe que você precisa de pão. Ele sabe que você e eu precisamos do nosso sustento. E ele também multiplicará a vossa sementeira. E Deus vai te ensinar a fazer uma coisa que eu conheço muito bem, que chama sementeira. Eu sei muito bem o que é isso. Nós fizemos um projeto no interior, no assentamento, de plantio de árvores. Quando a terra foi dada aos assentados, a terra era canavial, era uma fazenda inglesa durante 60 anos, então só tinha cana e gado. Acabou com a terra, degradou a terra. Então chamamos um colega, até pedi umas orientações para o pastor Diogo, da parte ambiental, para reflorestar, e fizemos uma associação lá, e na associação foi orientado a todo colono que pegasse 10% da sua terra e plantasse árvores. Essas árvores, então, serviria de sombra para o seu gado e serviria para o controle do solo e para revitalizar aquela terra. Então, nós fizemos uma coisa chamada sementeira, que é pegar o bebezinho, que é a semente da árvore, um bebezinho, e a gente colocava na sementeira. Ou quando você planta alface, que é mais comum, você vê aquela cartela, né, com 200 sementes, 500 sementes de isopor ou de plástico, aquilo chama sementeira. Então você prepara a semente, o bebezinho ali põe e vai cuidando dele. Quando ele fica mais fortinho, você coloca numa outra terra e envolve com plástico e deixa ele ficar mais fortinho. Quando ele está bem fortinho, que ele já aguenta a praga, aí você leva para a roça ou para a terra e planta lá. E nós não aprendemos a fazer sementeira. Eu já vi milagre financeiro muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Só carro, eu ganhei 2 carros. Eu ganhei uma vez, uns 10, 12 anos atrás, uma perua. E depois, algum tempo atrás, eu estava sem carro, condição muito difícil. E o irmão, quando eu fui lá visitá-lo, ele semeou um carro, eu vim até com ele algumas vezes aqui, um Santana azul. E eu dizia, irmão, mas ele falou, eu estou semeando. E o Senhor tem que aceitar, porque eu estou semeando. E muitas vezes eu via esse irmão ajudando outras pessoas, a frase dele dizia assim, eu estou investindo no banco de Deus. Isso marcou a minha vida. Como a gente aprende por aí, né? Ele fala, eu estou fazendo investimento no reino de Deus. De muitas vezes que eu via esse amado socorrendo algumas pessoas. E também o pastor, a mesma coisa. Pastor, isso não vai dar em nada. Pastor, aquele pessoal lá, eu falava para ele, né? Pastor, não vai dar em nada, estou investindo. Sem investimento. Sem investimento. Mas aparentemente não era, pastor Francisco, a gente olhava, não era a terra boa. Era uma terra que ainda ia ficar boa. A terra não era boa. Você sabe o que eu estou falando. Tinha que adubar, tinha que preparar. Era gente que terrível. E nós vimos isso muitas vezes. E eu vi na prática esse texto aqui. E ele dá a semente, vai multiplicar a sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça.
Pastor, mas não é por obras, mas tem galardão? Lógico que a salvação não é por obras, mas tem galardão, os dons que Ele nos deu. Alguns de nós temos dons de cura, dons de profetizar, dons de línguas. Outros têm dons de administrar, dons de socorro, como é o dele, e algumas pessoas aqui. E está me assustando, porque tem poucas pessoas aqui no nosso ministério que têm o dom de socorrer. O dom de socorrer as pessoas. Tem pessoas que têm o dom para fazer isso. É de Deus, é de Deus. E ele diz que você produz fruto de justiça, frutos da vossa justiça. Ele diz, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte, essa prática entre vocês vai ser uma coisa tão gloriosa, que vai acontecer como na igreja primitiva, as pessoas vão olhar a atitude de vocês no socorro entre os irmãos, e as pessoas lá fora do mundo vão dar graças a Deus por vossas vidas. As pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, aquela igreja, eles cuidam uns dos outros, aquela igreja, eles têm algo diferente, aqueles irmãos, eles se tratam diferente. É o que ele está dizendo, que vai produzir é isso. Nós vamos ser enriquecidos em tudo. É que nós queremos ser enriquecidos só financeiramente. Mas você muitas vezes precisa, e eu, sermos enriquecidos moralmente, intelectualmente, enriquecidos principalmente na parte espiritual, enriquecidos na piedade. Muitas vezes nós somos pobres nessa área. Na caridade entre os evangélicos e os espíritas saem na frente. Porque eles acreditam que é assim. E nós acreditamos que é na oração. A oração é um ato para iniciar uma ação. Nós vamos orar. E Deus vai dar direção no que faremos. Mas tem pessoas que é na hora. Você tem que socorrer na hora. E ele está dizendo que ele dá a semente. Ele dá a semente. E ele diz que as pessoas vão dar graças a Deus, porque a administração deste serviço, versículo 12, não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, o nome de Deus é louvado, é engrandecido por isso. Vocês percebam então que o culto não é só aqui dentro do templo. O culto é 24 horas, nós estamos cultuando a Deus. Eu posso estar cultuando a Deus. Muitas pessoas têm o dom de cura. Eu não entendia o que era isso. Eu achava que dom de cura era só a pessoa que chega e ora, ser curada em nome de Jesus, a pessoa fica curada. Eu vi na prática irmãos, aqui do nosso meio, em outras congregações, que têm dom de cura. Elas chegam na casa do moribundo, da pessoa doente, rapidamente, elas vão lá, dão um banho na pessoa, estimulam a pessoa, limpam a casa. Irmãs aqui nossas aqui, limpam a casa da pessoa e começam a conversar e começam a tratar daquela pessoa. É lógico que oram. E aquela pessoa, ela começa a ser curada. Está dentro do dom. É que nós mistificamos muito, né? Mas tem pessoas que têm esse dom. Ela sabe, muitas vezes a doença não é espiritual, é uma doença emocional, uma doença até física mesmo, que com aquele chazinho que a irmã sabe fazer, resolve, porque não é uma coisa tão grave, é uma coisa boba, mas é uma coisa boba que a pessoa está sofrendo, mas ela não tem entendimento para aquilo. Mas tem irmãos que têm dons maravilhosos e colocam esses dons a serviço do reino de Deus. E Deus deu esse dom para a pessoa. E tem outros que já no ministério, ser curado, a pessoa é curada instantaneamente.
O socorro mesmo é um dom que a gente precisa ver bem, que é uma marca do nosso ministério. Onde nós, se você voltar na... Eu tinha que ler também o capítulo 8, não vai dar, o 8 não vai dar tempo. Mas se você voltar em 1 Coríntios, capítulo 12... Não, melhor, vou no 14, que é melhor. Não, desculpa, 12 mesmo, deixa o 14 para lá. 12, 28, fala legal do que eu quero também, vai falar bem. Ele diz assim, 1 Coríntios 12, 28. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Uma pessoa pode ter todos os dons, não tem problema. Paulo está falando com a igreja de Corinto que tinha todos os dons. Ela abundava em todos os dons. Mas esse dom aqui que eu quero destacar, depois dos dons de curar, socorros, nesses últimos 40 anos, foi uma marca na vida do nosso apóstolo. Foi uma marca. E ainda é. Eu não vou pedir aqui, porque senão vai ficar complicado. Mas se eu fosse pedir para levantar a mão, quem já foi socorrido por esse homem? Né? Em alguma maneira, alguma situação da vida, já foi socorrido. Aí uma coisa começou a me chamar a atenção. Porque nós queremos que ele vá para 200 anos. Nós queremos. Ele está dizendo que não precisa de tanto. Mas nós queremos. Porque o que é bom a gente quer, né? Mas começou, nas visitas que eu tenho feito, algumas pessoas começaram a fazer alguns comentários, e isso começou a me chamar a atenção para a minha vida e para as nossas vidas. Porque ele está deixando um legado, está deixando um ministério. Não é isso? Está deixando um ministério chamado Ministério Parque América. E está passando a bola. Ainda não pendurou a chuteira. Mas está chamando outros valentes. Mas nesse aqui, específico, dons de socorros. Eu visitando alguns irmãos falavam para mim assim, pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida quando o Senhor levar, o pastor disse, eu levar o apóstolo. Aí eu falei, irmão, tudo bem, Deus é tremendo. Aquela palavra de consolo que a gente dá, né? Não, estamos aí, tem vários irmãos. Mas aí eu vou em outra casa, a mesma coisa. Eu vou em outra casa, a mesma coisa. E começou várias pessoas falarem a mesma coisa. Irmãozinhos aqui, que talvez nós que temos uma situação melhor financeira, nós chamamos de folgados, né? Porque a gente faz isso. O pobre, irmão, Jesus falou que sempre vai ter o pobre, nunca vai acabar com o pobre. Não tem como acabar com ele. Eu sei que talvez você não gosta de pobre, ou não gostamos, porque o pobre, é tão terrível ser pobre, que nenhum pobre gosta do outro pobre. Eu falo e provo. O pobre está morando lá, não pode falar mais favela, agora é comunidade. A gente fala na comunidade. O esgoto a céu aberto passando na sua porta. O rato é o seu vizinho mais próximo. Tem rato que eu vou te contar, parece um gato. Eu levei cada susto já, que misericórdia. Pensava que era um gato, não é um rato. Eu fui em algumas casas que o bicho está passando lá em cima, e eu falei, olha lá, o irmão falou, não, deixa, já estava domesticado. Aí então o irmão ou a irmã é socorrido, sai daquela situação, começa a prosperar, e prospera. E logo, aquele irmão, aquela irmã, daquela extrema pobreza, ele já tem condições de comprar um carvão, uma carne, e se não tem churrasqueira, o problema não é a churrasqueira, viu, irmãos? Não dá essa desculpa, não, e a gente pega 4 blocos, pega a grade do fogão lá, eu sei como é que é. E a gente faz rapidamente a churrasqueira. 4 blocos, está feito. Né? E rapidamente. O mais importante é a carne.
E pronto, está feito, né, irmão? Está feito. Então, ele faz um churrasco. Ele já melhorou de situação. Já está na sua casinha própria. Você sabe que esse pobre, eu te falei que nem o pobre gosta do outro pobre, né? Sabe que ele chama o melhor de situação do que ele. Ele não chama o mais pobre do que ele para comer com ele. Por quê? Porque ele quer mostrar, porque já entra a ostentação. Ele já quer mostrar que também ele está podendo. Nem que comprou aquilo no cartão de crédito, né? Mas ele quer mostrar que está podendo. Mas o pobre, ser pobre é tão terrível, que o pobre não gosta do outro pobre. E não tem como acabar com a pobreza. Não tem como. É infinito isso, não tem como. Você pode melhorar, mas acabar não acaba. Sempre. Jesus disse e vai acontecer. Sempre tereis convosco. Sempre vai ter. Então, isso. 22, 2 de Provérbios. O rico e o pobre fez o Senhor a ambos, e ambos se encontraram. Esse versículo é bem conhecido. O rico e o pobre fez dois, os dois sempre se encontram. O cara pode ser mais rico do mundo. Ele pode, mas ele fica doente, ele vai para um hospital, um Albert Einstein. Quem é que está lá para pegar o carro dele? No estacionamento? Um pobre. Quem é que está na recepção? Um pobre. Quem é que está lá empurrando a lixeira ou as coisas para lavar o chão, ou a faxineira? Um pobre. Ele encontra, não tem como não encontrar. Não fica livre, mesmo que não queira. E é terrível, mas diz que ele supre. Mas falando aqui do pobre, desse dom de socorro, que é o que me chamou a atenção, me chamou muita atenção, é que esse dom eu vi na vida do pastor Disseu, pastor Rui e outros homens, eu vi, aprendi, fiz igual, estou tentando fazer, mas não são muitos de nós. Por que não são muitos de nós? Porque nós fazemos as nossas visitas e o irmão precisa de alguma coisa, sabe o que a gente faz? A gente vem falar com o pastor. Eu não aprendi isso, eu aprendi que eu tenho que me virar. Eu me viro com aquilo que eu tenho, do meu jeito, e se a situação for muito grave, eu peço ajuda. Mas você fazer caridade com o dinheiro da igreja é muito fácil. Ele está dizendo que aquele que dá a semente para quem? Para quem semeia. E esse semeador, a terra dele, são pessoas que ele vai socorrer, que ela vai socorrer. Deus nos dá oportunidade de plantar em boa terra. E quando as pessoas veem, foi o que nós lemos agora há pouco lá, né? E quando as pessoas do mundo, os teus parentes, teus amigos, eles veem este serviço, diz lá o texto que nós lemos, que eles dão graças a Deus por isso, que eles glorificam a Deus por essa atitude, por esse ato em nosso meio. Mas me chamou muita atenção aqui nesse ministério, porque é uma marca nossa, nesses 40 anos, socorro. Então, na crise, é lógico que precisamos de socorro, mas sempre tem alguém que precisa de mais socorro do que a gente. Sempre tem um que precisa mais. Então, nessa parte aqui, nós devemos buscar em Deus. Talvez seja o teu dom. Eu vi muita gente, muitas casas. Nós não temos a conta de casas que foram parcialmente reformadas, colocado luz, colocado água, colocado banheiro. Eu não tenho a conta nesses anos que nós passamos por essas casas. Teve casa que ele falou, vai lá, que tem que arrumar o banheiro. Aí pega eu, o Rui, mais alguém. Aí fui lá, olhei, pego o telefone e falo, pastor, não tem banheiro aqui, só tem um cubículo e um buraco. Ele falou, então, esse é o banheiro. Arruma. De irmãos nossos aqui, que estavam fazendo suas necessidades dentro de um buraco. Mas nós aprendemos vendo
na prática. Então, se eu não fizer, eu sou mais culpado do que aquele que aprende no livro ou na apostila, porque eu aprendi vendo. Eu tenho que fazer igual. Dons de socorros, uma das marcas desse ministério. Primeira marca que eu falei das ofertas, né? Agora eu quero, rapidamente, a gente finaliza aqui, lembrando das ofertas. Falamos do dízimo um pouquinho. O assunto é longo, tem muita coisa para falar. Mas voltando um pouquinho, o dízimo está lá. Nós vimos no Novo Testamento também, o primeiro homem que dizimou foi Abraão. Ele dizimou para um sacerdote lá em Gênesis. Já lá em Gênesis. E agora, não estava para falar, veio agora para mim falar isso. Vamos lá, deve ser 14, né? Isso, 14, 18, é isso mesmo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então é a primeira vez que um homem decide fazer isso. Pastor, o dízimo foi Deus que pediu? Não, um homem chamado Abraão, ele decidiu. Então o dízimo é da terra para o céu, não do céu para a terra. É uma atitude do homem. Aqui é o patriarca, nosso pai na fé, Abraão. Ele decidiu devolver da guerra que ele tinha ido, dos despojos, enfim, ele decidiu devolver a 10ª parte do que ele tinha, e ele colocou na mão do sacerdote. Ele entende que a melhor maneira seria ir no representante do Deus Altíssimo. Naquele tempo era Melquisedeque, e ele faz essa primeira atitude. Só que eu quero destacar com vocês aqui, que é a oferta, e é isso que eu quero a gente finalizar, porque a hora que está indo embora, finalizar com vocês essa parte, que a oferta aparece na Bíblia primeiro que o dízimo. Porque o dízimo a gente até consegue resolver. Isso se você não... a moeda que perder for a de Deus, né? Irmão, a única parte que você consegue guardar é isso. O governo não confia em você. Ele tira o dele no seu olerite, não é isso? O sindicato não confia em você. Ele tira o dele no seu olerite, não é isso? Não é assim? Deus confia em você. E dízimo não é dinheiro, e ele também não precisa do teu dinheiro. E também a igreja não está passando por situação apertada para o pastor pedir para fazer uma ministração aqui sobre dízimo. Não é isso. Ele nem sabia do que era o assunto. Em tempos de crise, nós estamos sobressaindo. Deus tem dado escape. Você está perdendo uma excelente oportunidade de semear em tempos de crise. Você está perdendo uma excelente oportunidade. Você está olhando para o vento. E quem olha para o vento nunca planta. Você está olhando para a crise. Nós estamos em tempos de homens e mulheres corajosos, de ofertantes no reino de Deus corajosos. Eu não vou ler o texto, mas eu quero lembrar com você, quando Abraão oferece o seu filho Isaque como oferta. Doeu ou não doeu? A oferta que Deus pediu, Deus falou: eu quero uma oferta. Vai lá e oferece o teu filho, o teu único filho. E Deus ainda deu uma cutucada em Abraão e disse: aquele que tu amas. Porque tinha o outro, né? O Ismael. E Deus dá uma cutucadinha em Abraão e diz: a quem tu amas. Doeu ou não doeu?
subindo o monte, caminho de 3 dias, lembrando, vou ter que matar meu filho e oferecer a Deus. Como é que está a cabeça desse homem? Vou matar meu filho e oferecer a Deus. Então, a oferta tem essa marca. A oferta, ela dói. Se não doeu ainda, eu quero te falar, te dar uma notícia nesta manhã, que ainda você não é um ofertante. Você é como eu, que vim da igreja católica, que eu dava esmola no pé do santo. E quando cheguei na igreja evangélica, continuei fazendo a mesma coisa. Confesso diante de vocês, porque eu já pedi perdão a Deus por isso. Mas na igreja evangélica, eu continuei dando esmola no pé do santo. Porque nós aprendemos, não sei de onde que veio essa cultura, que eu tiro 10% do dízimo, e a oferta eu separo qualquer coisa. A oferta é voluntária, não é obrigatória. É um coração voluntário. Teve uma moça em Parelheiros, uma vez que ela me deu um susto. Ela falou, eu chamei os desempregados, eu falei, a partir de hoje, ninguém fica mais desempregado aqui nessa comunidade, nessa congregação, e não ficou até hoje. Nós somos profetas, pastor Liro, temos que usar, somos profetas, pastor Francisco, temos que profetizar, somos profetas, pastor Jonas, temos que profetizar nesse povo. E ela traz no envelope dela um salário inteiro. Eu falo, menina, o que você fez? Ela falou, eu disse para o Senhor no meu coração que o meu primeiro salário é dele. Ela falou. Eu não queria aceitar. Ela falou, o Senhor tem que aceitar. Faz muitos anos isso. Ela não está, mora em outra cidade. Hoje ela é uma empresária, tem um salão de cabeleireiros, acho que 2 ou 3 salões. E sempre liga para mim e fala, pastor, daquele dia em diante mudou a minha vida. Ela aprendeu. Não foi dízimo, foi oferta. A oferta, ela vem antes. E eu quero ler com vocês aonde aparece a primeira oferta. Gênesis, capítulo 4. A gente finaliza aqui. Gênesis capítulo 4 diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É a primeira vez que aparece a palavra oferta. E ele traz uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus liga aqui 2 coisas. Deus diz que essa oferta, ela pode se transformar numa maldição. Essa oferta mal feita, ela pode se transformar em pecado. Porque nós olhamos aqui os irmãos prosperarem, e por causa essa confissão de prosperidade que nós vimos nesses últimos tempos, teologia da prosperidade, nós julgamos que uma pessoa só é próspera se ela tiver um bom carro ou uma boa casa. E no meio evangélico teve muito isso. E é muito difícil os irmãos se alegrarem com quem está se alegrando. Chorar com quem chora é mais fácil. Você chega no velório, vê todo mundo chorando, você chora. Agora, se alegrar com quem se alegra, não é tão simples assim. E nós aprendemos como pastores, que uma das melhores coisas que nós vemos no nosso ministério é ver os nossos irmãos prosperando. E isso nos regozija, nos faz felizes, dá
aqueles sentimentos que você está cumprindo o seu chamado. É ver os irmãos prosperando. É ver os irmãos bem. Aquele irmão que estava a pé ou na bicicleta, de repente você vê ele chegando com o carrinho dele. É muito legal, é muito bom, é muito alegre para nós. Mas aqui esse homem, ele traz a sua oferta. E diz que o primeiro homem que traz oferta, Caim, e ele traz do fruto da terra. E Abel traz do melhor, da gordura, do primogênito dos animais. E diz que Deus não atentou para a oferta de Caim. Vamos terminar nessa manhã. Gostaria de terminar louvando a Deus com os irmãos aqui. Os irmãos que ministraram, por favor, venham aqui para a gente ministrar. Eu gostaria de orar por vocês. Os irmãos do louvor, por favor. O último cântico que vocês ministraram aqui foi "Quão grande é meu Deus". Nós vamos dizer, diante dessa crise, diante dessa situação que vocês estão olhando para o Brasil, nós vamos dizer que o nosso Deus é grande. Mas eu quero terminar essa ministração dizendo o seguinte: Deus disse para Caim: por que você ficou irado que eu aceitei a oferta do teu irmão e não aceitei a tua? Por que seu semblante caiu? Volta lá. Volta lá, Caim. Se você fizer bem, eu não vou aceitar a tua oferta, Caim. Volta lá. E Deus está dizendo para Caim: se você não voltar, meu filho, esse sentimento terrível vai dominar o teu coração. E vai entrar, nós podemos falar isso em outra ocasião, vai entrar o império do Deus Mamon, entrou em Caim. Quando Jesus fala que nós não podemos agradar a dois senhores, é porque lá atrás o Mamon entrou em Caim e virou um império na humanidade. Não é o dinheiro, irmãos, não é o dinheiro, é Ele que é a nossa herança. Ele é Senhor de tudo. Como Deus entregava Israel na mão dos inimigos, muitas vezes nós somos entregues na mão dos nossos inimigos por Deus. Escute de bom grado essa palavra. Muitas vezes o teu problema não é com o diabo, ou na maioria das vezes não é. O problema é com Deus. Se você arrumar encrenca com o diabo, Deus te livra, não livra? Livra ou não livra? E se você arrumar encrenca com Deus, quem é que te livra? E muitas vezes nós ofendemos, trazemos uma oferta desprezível, uma oferta que vale nada, daquilo que sobra. Aprendendo com o crente Abraão, muitas vezes a minha esposa falava assim, ela olhava na hora da oferta e tinha aquele último na carteira, e ela fechava o olho, ela falava: ele vai colocar. Ela já sabia. Nunca me faltou o pão. Deus me tirou de uma extrema pobreza, nos colocou numa boa casa, nunca nos faltou. Não tem na poupança, não tem investimentos, mas nunca falta o pão de cada dia. Sempre Ele tem suprido. Eu tenho vivido um Deus grande. Mas eu aprendi aqui a não fazer como esse homem, porque ele erra terrivelmente. E ele traz uma oferta desprezível, ele pega qualquer coisa. E Deus, com muito amor, diz para ele: Caim, volta lá, conserta. Caim, Deus está falando nesta manhã. Não sei quantos Caim. Deus está falando nesta manhã: volta. Volta lá, conserta. Você está bronqueado porque está vendo teu irmão prosperar e você não está prosperando, e teu parente prosperar e você não está prosperando. Está olhando como Asaf para a prosperidade do ímpio. E Deus está dizendo para você: Caim, meu negócio é com você. Se você fizer bem, porventura não haverá aceitação para você. Mas se você não fizer, o pecado já está na tua porta. Você tem a oportunidade de fazer isso. Domingo passado nós tiramos uma oferta ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês aqui poderiam ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor.
nós poderíamos ter feito melhor. Eu quero fazer um compromisso, um ato profético nesta manhã com você, dizendo: volta, conserta. Você poderia ter feito melhor. O que é oferta, pastor? Dói. Eu não sei explicar exatamente. Eu sei de uma coisa: oferta dói. Se não doeu, não foi oferta, foi esmola. Pastor, se eu pedir para você falar isso? Não. Nem outros nem gosta que fala disso. Eu estou falando porque Deus colocou no meu coração. Enquanto nós vamos cantar, se você quiser fazer isso agora, hoje, à noite, a hora que você quiser, Deus está dizendo: por que você está irado? Por que você está irado com o governo? Por que você está irado com a crise? Por que você está irado vendo a prosperidade dos outros? Por que você está irado com o teu irmão? Se você fizer bem, porventura não haverá aceitação para ti? E se você reconhece que poderia ter feito melhor, eu quero nessa manhã, junto com os pastores aqui, profetizar na tua vida um ano de uma... Não acabou o ano ainda, 2017. Um ano dos melhores que você já viu na tua vida. Um ano de prosperidade tal que derrame nos teus celeiros. Um ano que as pessoas fiquem de boca aberta, olhando o teu Deus, o tamanho do teu Deus. Se você quiser, enquanto isso, eles vão cantando, eu quero orar por você junto com os pastores. Por favor, queridos. Se você quiser, fique de pé nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor. E se você crê nisso, eu quero profetizar na tua vida. Eu quero orar por você e com você. Vem à frente, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, vem à frente. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Aleluia, é um ato profético nesta manhã. Ele Quem tem Cristo não tem crise. Não precisa. E as trevas vão fugir. Aleluia. Tremer com sua voz, tremer com sua Quero ver testemunho aqui depois, viu? voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o Oh, meu Deus. Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há. Teu é o domínio e o poder. Nós profetizamos a vida do teu povo. Tu és
Homens, Senhor, prósperos, mulheres prósperas, empresários aqui, Senhor. Aleluia. 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 Celeiros prósperos, celeiros fartos, celeiros fartos, celeiros cheios e transbordantes. Celeiros cheios e transbordantes. Também profetizamos, Senhor, dons de socorro. Que muitos deles, Senhor, possam ter desse dom. Profetizamos dispenseiros no teu reino. Dispenseiros no teu reino. Que as suas dispensas sejam cheias e que eles sejam dispenseiros. Dispenseiros no teu reino, Pai. Profetizamos, Senhor, assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Teu Deus é grande, meu irmão. Ele é criador dos céus, da terra, de tudo que neles há. Ele é poderoso. Não há quem possa estorvar a sua mão. Aleluia. 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 Nós profetizamos em nome de Jesus. Homens e mulheres, profetizamos sobre a tua igreja, Senhor. Profetizamos sobre a tua igreja. Prosperidade de Deus. A tua palavra diz que o Senhor ama a prosperidade do teu povo. Oh, Senhor, o tempo está em tuas mãos. O tempo é teu. Nós nos colocamos, Senhor. Queremos fazer o bem. Nos arrependemos, Senhor, de muitas vezes que poderíamos ter feito melhor. Nós confessamos diante de Ti. Nós poderíamos ter feito melhor. Nos perdoa, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. 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 Profetizamos na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno. Aleluia.